né? E como foi o começo? Você chegou lá, a empresa já tinha um apartamento, assim, já tinha um lugar? Como funcionava isso? Isso é legal, porque também eu trago de conceito do Brasil, né? Pô, Brasil, você vai trabalhar, CLT, né? Hoje em dia tem a carteira Brasil, né? Carteira, sei lá o que criaram lá. Eu não sei nem se existe mais aquela carteira do Bolsonaro que ele criou, que tinha menos impostos lá pra quem quisesse. Não sei nem se tá vingando esse negócio, né? Mas voltou pro CLT normalzão. Pô, você vai CLT, a empresa tem que pagar 2 vezes um funcionário só de imposto. Aí tem seguro-saúde, todos os direitos trabalhistas que ela tem que pagar, INSS, o caramba 4. FGTS, várias coisas. Que não rende porcaria nenhuma, né? Lá não, filho. A mulher falou pra mim lá, quando ela me mandou a proposta, falou, tá aqui, ó, o e-mail. Tinha um Word, um PDF lá. Leu o PDF, tava lá, todos os negócios, ó, plano de pensão, plano de savings lá que é de economia. Isso daí é muito baseado nas leis americanas, né? Tem a pension and savings, né? Uma coisa que os americanos possuem. E o seu salário, seu salário líquido anual. Então ele já te dá um salário grande, né? Mas é assim, anual. Ele vai ser dividido em 12 meses, né? Mas não tem 13º, nada disso. Aí, gostou? Gostei. Assina aí digitalmente, já era. Não tem essa. Mas se amanhã eu quiser te mandar embora, eu te mando. Você não vai chorar do seu patrão. Claro que tem direitos trabalhistas lá. Cara, se o cara te maltrata, se o cara não te paga o que prometeu... Relacionado ao que não foi cumprido. Exatamente. Ou um ambiente de trabalho que não tá sendo saudável. Perfeito. Mas não essa questão de você ter vários Nada disso. encargos pro patrão pagar, né? Nada disso. É uma coisa que eu também aprendi lá e eu vejo que o Brasil ainda tem muito que evoluir, cara. Porque isso acaba encarecendo a economia. E a economia não anda, né? É muito mais penosa pra crescer, né? A parada do Uber, por exemplo. Querem 1 bilhão em multa, mas registrar todos os motoristas. Cara, não faz sentido. É o que eu falei, eu tava conversando até no meu Instagram sobre isso, né? Das duas, uma. Ele vai recorrer se ele ganhar. Não sei se essa juíza aí que botou isso, ela fez só pra jogar pra mídia, né? Porque hoje em dia, com o governo atual, é muita coisa pra mídia, né? A população vai ver, vai taxar rico. Ah, beleza, estamos felizes então. Mas no final das contas não vai fechar as contas, né? Não vai fechar as contas. Não dá, só pra jogar pra população, pra galera ver. Eles estão fazendo alguma coisa. Mas não vai fechar a conta, entendeu? Que o principal é que a conta tem que fechar. Então, se não fizer sentido, eles vão cair fora. A gente até postou um Reels no Instagram que a gente falou de empresas antes ainda, né? A gente gravou antes de sair a notícia do Uber. Aí mostramos que o Uber só dá prejuízo. Aí chega a gente comentar, se até o Uber, a empresa dá prejuízo, imagina os motoristas. Mas se o motorista tem prejuízo, ele não vai rodar mais, é simples. A empresa continua existindo porque ela investe muito em marketing pra aparecer em todos os lugares possíveis no mundo todo. Então, gasta muita grana pra isso e tem muito processo, muita coisa, por isso tá no prejuízo. Só que eles veem um futuro que alguma hora vai dar lucro, senão eu não teria investidor botando grana lá. Exato. Agora o motorista, se ele não estiver tendo um retorno maior do que ele gasta pra manter o carro, ele vai parar de rodar. Exatamente. E outro ponto ainda também, que se isso acontece, realmente essa lei passa, a Uber vai sair do Brasil, é simples. Não vai, os motoristas não vão ter direito de estar na CLT, de estar dessa forma. Não vai faz acontecer. sentido, porque o plano de negócio dele não é SLT, né? Por isso que é barato. Não sei no Brasil se tá tão barato assim, né? Mas por isso que teoricamente é mais barato que um táxi. Porque você não tem esses custos, esses embargos por trás, né? O próprio PIF, né, que é o Fundo Árabe de Investimentos, né, o Public Investment Fund, eles investem muito na Uber. Então o Príncipe, ele tem uma participação bem grande na Uber também, né? Então ele acredita, ele deve estar bravo com o Brasil, né? Mas o Brasil deve ter, sei lá, um mercado muito bom, por isso que a Uber tá aqui. Só que na Alemanha, em 2016, se eu não me engano, a Uber foi embora. Porque a Alemanha também é um país que tem esse pensamento de botar na lei trabalhista, tem que botar, ter todos os encargos. Não fechou a conta, a Uber saiu da Alemanha, só que a Alemanha é a Alemanha. Você consegue pro seu trabalho de bicicleta. Se a Uber sair do Brasil, cara... Vai sobrar o táxi vai só sobrar o e táxi. é isso. Quem se ferra vai ser a população, no final das contas, né? E o motorista também, né? E o motorista vai ter... Exatamente. Porque o camarada, pra conseguir rodar de táxi, tem que pagar aquela licença, que custa, sei lá, mais de 100 E mil uma reais. máfia também, né? Pra você conseguir. Exato, então. Porque, se não me engano, essa licença tinha que ser dada, alguma coisa assim. Só que vende pro outro. liberam poucas por ano pra galera, e aí um vai vendendo pro outro e custa mais de 100 mil reais. Então, o cara que, eu quero começar a rodar na Uber, tem o carro, se cadastrou, beleza, já tá começando a rodar. Agora, se o cara quer ser taxista, se ele não tiver a grana, já era, não vai rodar. E assim, cara, se você não tá feliz com a plataforma, cara, não usa. Você acha que a Uber tá te explorando? Não vira Uber, cara. Vai, sei lá, fazer por fora, vai ser taxista. O importante é ter o livre mercado, né? Agora, quando o Estado começa a influenciar, isso vai atrapalhar quem perde a população, né? Lá na Arábia tem Uber, é legal, funciona super bem também, né? Tem táxi normal também. Então, assim, você vê que o Uber tá crescendo, mas
quando o Estado ele acaba se intrometendo, ele acaba prejudicando a população, né? Mais um ponto também que eu trago sempre nas minhas análises quando a gente fala de investimentos por países, né? Muita gente que investe no Brasil, a maioria do meu público investe no Brasil porque nasceu aqui, né? Então tem aquele viés doméstico que eu conheço as empresas do Brasil, então é muito mais fácil. Depois a gente fala sobre o mercado, né? Boa. E aí vai ser legal. Então, fui pra lá, e aí me deram casa, pô, se você vai vir agora sem ninguém, você vai vir solteiro, né? Porque eu fui sozinho, você pode morar numa casa compartilhada, uma super casa, era uma casa de 3 quartos, pô, tinha uma escada espiral, assim, bem grande, casa muito grande, cara, luxuosa, coisa de condomínio de Alphaville. E aí cada um morava numa casa, né? Eu dividi com mais 2 pessoas, que eram pesquisadores, porque era uma faculdade, ou eram, sei lá, estudante não, porque estudante eles têm um alojamento diferente. Ou eram pesquisadores, ou era, sei lá, mestrados ou doutorandos, assim, que aí eles também já conseguem ter uma moradia legal. E aí eu fui pra lá dividindo casa, custo é 0, porque você tá dividindo, então você não paga aluguel, não paga nada. Então basicamente você recebeu o dinheiro, investia uma parte, né? Que aí é legal também falar que, olha que interessante, quando o Estado ele não se intromete tanto, acaba sobrando pra você, né? Como funcionário, né? Como a empresa ela não precisa pagar encargos trabalhistas, então ela consegue aumentar o seu salário, você consegue ter um salário muito bom, e aí você tem esses planos do Pension and Saves, né? A empresa fala, ó, você pode escolher até 10% do seu salário, pode escolher os produtos que você quer investir, ele te dá uma lista de produtos, então você tem Bolsa Americana, você tem índices dos países emergentes, Japão, isso é interessante. China. Então é uma sugestão que eles dão. Eles te dão uma sugestão. Teu salário tá aqui, livre pra você fazer o que você quiser. Tem essas opções aqui, obviamente você vai ter que se aposentar algum dia, então você pode investir nessas Perfeito. opções aqui. Exatamente, deu as opções e, cara, mais de 20. Então, assim, é bem tranquilo. Aí você vai, preenche um form lá. Eu quero 10%. Eu queria o máximo, né? Falei, o máximo era 10%, né? Eu falei, quero 10%. Por quê? Porque o que você colocar, a empresa vai dobrar. Então, ela incentiva você a botar o máximo, né? Entendi. Então, se eu boto 10, ela bota mais 10. Então, teoricamente, eu investi 20%, né? Por mês. Então, isso daí alavanca muito os seus investimentos, né? Sem contar que tem um pension também, isso é o savings, né? Que você vai guardando. E o pension é uma porcentagem também do seu salário, que a empresa também dobra, pra ficar numa renda fixa. Então, assim, é bem mais seguro, por isso que é o pension, né? Esse daí não vai ter uma volatilidade. O meu hoje, ele fica em dólar mesmo, né? Que ele já bota num fundo em dólar. A volatilidade vai ser só da moeda em si. E é renda fixa americana que fica? Exatamente. Vai te render muito pouco, né? Pô, a gente sabe que historicamente os Estados Unidos rende 2%, né? Por ano, né? É uma renda fixa com vencimento de curto prazo, assim, que não tem muita volatilidade, rende pouco. Exatamente, perfeito. Só que aí já, como eu preencho um form, então já sai automaticamente, já vai para um fundo da Vanguard, que segue essa renda fixa. Em ETF ainda. Em ETF. Fica lá no fundo da Vanguard. Na verdade, esse fundo ele não é nem um ETF aberto, onde você pode investir. É um fundo fechado, né? Acho que é corporativo mesmo, para seguir também o dólar, seguir algum índice de uma renda fixa sem volatilidade, para não ter risco nenhum. Né? Se você quer correr risco, você vai lá no saving, coloca lá no mercado americano, etc. Legal. Então, quando eu vi isso, eu falei, caraca, velho, que interessante, né? No Brasil, você tem um FGTS, obrigado, né? A botar no FGTS, que teoricamente acaba não rendendo praticamente nada, né? Na verdade, se você for ver, comparar o que rende o FGTS com a inflação, vários anos vai estar negativo. Vai estar negativo, você tá perdendo dinheiro, né? No final das contas. Então, nesse momento eu falei, interessante, porque no Brasil eu não conhecia sobre o mercado americano, né? Não tive nem tempo, investi em renda fixa, investi em título de capitalização, a gente fazia várias cagadas, né? Investir no título de capitalização aí. O gerente do banco lá, bota aqui e botava. Eu tinha, o gerente do banco me ligou, você vê como tem um conflito de interesse, né, cara? O gerente de banco me ligou sugerindo isso e eu não tinha muito conhecimento e investi, né, cara? Então, assim, depois que os anos você vai aprendendo, você fala, cara, tem muita gente safada e tem muito conflito de interesse, por isso que é sempre importante você também distinguir quem você vai estar seguindo, né? Porque tem muita gente que indica coisas sem ao menos usar aquela coisa, só por publicação. CCB, vem aqui, renda fixa pagando 20% ao ano. Então, e tem. Eu conheço gente que fala, nada contra, né? Se o cara quer falar isso daí, se ele investe, ok, mas assim, é um risco muito grande, né? E que não é dito, né? Renda fixa, não é dito. O cara fala, é renda fixa aqui. E não é convexo também, por exemplo. Comprei 10 ações aqui. Mesmo se uma empresa falir, a outra pode multiplicar várias vezes e compensar o outro. Agora, se você investe em uma renda fixa sem FGTS, que se quebrar, você perdeu tudo. Sem FGC, que se quebrar, você perde tudo. Se você investiu, sei lá, em 5, 4 que deram certo, não vão compensar uma que deu errado. Já era, quebra. Então, assim, não faz muito sentido. Então, quando eu vi isso, eu falei, cara,
deixa eu ver o mercado americano então, porque se eu tô vendo que tem várias opções aqui, deve ter muita coisa interessante. E aí eu comecei a estudar o mercado americano, né? Eu vi a potência que ele é, ainda até hoje, né? E falei, cara, isso daí é excelente, né? Por que que eu vou começar a investir no Brasil? Eu já tava investindo em fundo imobiliário e tal, né? A gente sempre começa com fundo imobiliário, que é menos volátil, né? Mais fácil de analisar. Mas falei, por que que eu vou começar a investir no mercado americano, no mercado brasileiro? Porque tem muita volatilidade, né? Infelizmente, o Brasil, ele é governado de quase 4 anos, né? Então, um cara faz uma coisa em 4 anos, o outro vai e desfaz tudo e começa de novo. Aí o outro volta, desfaz tudo e começa de novo. Então, o país não vai evoluindo. Diferente de uma Arábia, por exemplo, que você tem um príncipe que ele é o líder, né? E se ele vai embora, o próximo vai ser o novo príncipe. A mesma linhagem. Então, vai ter sempre essa mesma mentalidade de levar o país. E no final dos contos, o país é do príncipe, né? É da família real. Então, eles querem o bem daquilo lá, né? No final dos contos, é como se fosse uma grande casa, né? E eles são os provedores e eles querem sempre conseguir fazer com que Acaba sendo um projeto de longo prazo, né? Perfeito. E aí, obviamente, que se a família quer realmente o bem do país, da população, isso vai ser muito bom, mas ao mesmo tempo, se ela só pensa no interesse próprio, isso vai ser muito ruim. Exatamente. Mas é interessante, porque onde eu vi, por exemplo, eles falam que monarquia absolutista, que é o da Arábia Saudita, é igual ditadura, mas não, teoricamente não é. Você tem algumas diferenças, né? E acho que uma grande diferença é quando você tem um líder, né, que pensa pro bem e não pro mal, né? A gente vê países ricos em petróleo, como a Venezuela, definhando porque tem um cara que ele tá mamando no governo. Ele vai comendo naçarete lá com salzinho, enquanto a população tá comendo papelão, tá ligado? Enquanto, quando você puxa pro lado do Oriente Médio, você vê que todos os países, até Dubai, que é um projeto que deu certo, né? O Emirados Árabes, que se juntou, vários estados se juntaram para formar os Emirados Árabes Unidos, deu super certo. E a Arábia Saudita, ela vem no mesmo caminho, né? Só que a diferença é que os Emirados Árabes têm uma extensão territorial pequena e a Arábia Saudita é o maior país, né, do Oriente Médio. Então, eles conseguem englobar mais terras com petróleo e por isso que o país ele acaba sendo o país mais rico do Oriente Médio, né? Onde tem o maior volume de petróleo disponível. Então, o cara tá com um projeto muito interessante, né? Que cuida da população. Então, fui pra lá, fui bem tratado, né? Uma coisa que as pessoas têm medo ou receio de perseguição. Se é cristão, vão te perseguir. Cara, se você fala que você é brasileiro, já abre portas, assim, no mundo inteiro. Mas lá na Arábia Saudita, cara, você fala que você é brasileiro, os caras já falam welcome, te abraça. E o povo lá é muito caloroso, né? É igual o brasileiro, cara. Os caras são bem calorosos, né? Se vocês viajaram pra Europa, você vê, tipo, alemão são mais pra trás, né? O britânico também é um pouco mais... Não é tão caloroso, né? São mais frios. O árabe não, eles são bem calorosos. Assim, e não tem álcool, hein? Os caras são doidos. Quem viu os videozinhos dos caras dando zerinho na estrada, né? Depois os caras me perguntam, é normal os caras dar zerinho na estrada, né? Ficar fazendo aquelas... Não é normal, não existe esse negócio. Numa cidade normal, você não vai ver o cara na marginal dando zerinho, velho. É coisa bem remota, assim, bem extremo. Eu nunca vi na minha vida isso daí. Só pra você ter uma noção, né? Então, mas o povo é bem caloroso, né? Então os caras querem te abraçar, falar do Brasil sem futebol, né? Ronaldinho, que eles acompanham, né? A Arábia nunca foi uma seleção tão forte assim na Copa do Mundo, tirando a última, que conseguiu alcançar novos patamares. Então é Brasil. Então abriu portas pra mim, né? Então não tem essa de perseguição a cristão, não existe. Eu levei minha Bíblia na minha mala, eles viram que era uma Bíblia, viu o livro lá. Cara, se você respeita, você é respeitado lá. É bem interessante isso, né? Claro que eu não vou pregar santinho de Jesus Cristo lá na Arábia, né? Não vou começar a entregar pra galera, tá ligado?